Seguimos com mais um vídeo falando sobre a queda da peça 3. Parece que o mundo encantado só está nos mercados de renda variável no curto prazo com esse ralizinho aí. Porque na Disney, a festa acabou. A Disney está anunciando que vai demitir 7 mil funcionários. E temos mais indícios que a peça 3 está caindo e vai empurrar a quarta peça. Eu quero aprofundar essa questão e a gente também vai trazer alguns indicadores macroeconômicos para você entender a tendência, o contexto que nós estamos vivendo. A gente consegue perceber também, através desses indicadores que eu vou trazer para vocês, que talvez as ações não estejam tão baratas quanto as pessoas imaginam. Fica comigo até o final que vai valer a pena, já deixa seu like aqui embaixo, mas antes eu tenho um convite para fazer para você. Sabe essas camisetas que eu uso? São da Insider. Peças de altíssima qualidade e durabilidade. As camisetas da Insider, seus capitalistas, duram até 3 vezes mais em comparação com as tradicionais malhas de algodão. Além de que elas não desbotam, elas têm uma tecnologia do tecido tech da Insider que permite que elas sejam anti-odor. E elas também, elas têm uma tecnologia que permite transpirar melhor. Então a sensação térmica no uso do seu dia a dia é muito gostosa. Conheça a Insider que você não vai se arrepender. Lá no site tem peças masculinas e femininas, de diversas cores, modelos. Tenho certeza que vai ter uma Insider aí pra você. São peças minimalistas para você usar no seu dia a dia, combina com tudo, cara. É muito legal, sem falar da qualidade que é incomparável. Aqui na Insider, então, tem várias peças aqui, tem as camisetas, tem cueca, tem meia, tem aqui pra mulherada também, pra se dar de presente. Cara, é uma loja completa e pra você ficar no estilo com qualidade. Link aqui na descrição, usando o cupom PELISSARO12 você ganha 12% de desconto em toda a loja. PELISSARO12 é o cupom para você garantir 12% de desconto e o link está aqui na descrição. Valeu, Insider. Seguimos aqui então com a Disney. A magia acabou, galera. Acabou o mundo mágico. A realidade, uma hora, ela tem que bater a porta. E agora a Disney está anunciando que vai cortar 7 mil funcionários. Em conjunto aqui com a Boeing, a eBay e a Zoom. A Zoom, inclusive, eu comentei naquela live que eu fiz com o Samuca, que a Zoom estava demitindo 1.300 funcionários e as ações no dia que ela demitiu estavam disparando. Parece que a nova moda de Wall Street é quando as empresas demitem por questão de corte de custos, fazer as ações dispararem. Não faz o menor sentido. Porque se a empresa está cortando custos, é porque os lucros estão minguando. E isso, pessoal, é uma questão que eu já havia antecipado a vocês há cerca de 3 ou 4 meses atrás, até mais já, porque a gente já está em fevereiro de 23, então é uma questão que eu venho antecipando para vocês há muito tempo, porque é uma questão de queda das peças. Quem aprofundou já os estudos de ciclos nos meus treinamentos, as bases da economia, não está sendo pego de surpresa, porque isso é muito até previsível. O grande problema é que esses movimentos de grandes ciclos, eles são mais lentos. Agora a gente está vendo a peça 3 caindo, que é a peça do balanço das empresas. Eu antecipava que isso iria acontecer porque, poxa, se a gente está entrando numa recessão, as pessoas vão consumir menos, a inflação vai deteriorando as margens das empresas e, em algum momento, os cortes vão ser necessários. E esses cortes é que empurram a peça 4, que é a peça do desemprego. É quando essa peça 4 cair que a gente vai ter os melhores momentos de entrar no mercado. Por isso que eu digo e repito aqui que as crises são oportunidades. É triste falar isso, Mas para nós que somos investidores, as crises são os melhores momentos de acumular, claro, para quem se prepara, para quem se antecipa e para quem tem o conhecimento, para quem domina o timing. Essa que é a grande jogada. E eu continuo a acreditar que em breve a gente vai ter uma grande oportunidade de exposição a ativos de renda variável e quem plantar, no momento de plantar, vai colher os frutos mais além e vai mudar de patamar. E aqui, pessoal, eu trago para vocês, então, diariamente os sinais. Os sinais desse movimento, certo? Desse movimento da queda das peças. Para alertar vocês, para lembrar vocês que a gente não está no mundo encantado da Disney. Não sobra nem para Disney mais essa alegria. Então, chegou o momento de a conta do combate à inflação respingar numa recessão. E essa recessão vai respingar nas empresas. Com os juros subindo, você vai ver nos indicadores mais além, com os juros subindo, o investimento em ações começa a não ficar tão atrativo. Os valuations das empresas precisam ser revisados para baixo por conta da taxa de juros elevada. E a inflação está longe da meta de 2%. Ela está cerca de 3 vezes acima da meta.
Então tem um longo caminho que o mercado talvez esteja querendo ignorar. O mercado é viciado em estímulos. Não ignore esse fato. Observe a macroeconomia e talvez isso vai te colocar os pés no chão. Mas claro, você é adulto, você faz o que você quiser, né? Eu aqui não dou recomendação de investimento. Apenas falo o que eu acredito, né? E mostro aqui para os membros do canal nível 2 o que eu estou fazendo. Se você quer ver o que eu estou fazendo, é só se tornar membro do canal nível 2, que eu mostro lá na prática. Mas enfim, então, mais empresas demitindo, inclusive nesse vídeo aqui que eu soltei hoje de manhã, eu falei sobre bancões tendo prejuízo, aqui o Credit Suisse, Santander, então tem vários sinais aí, só não vê quem não quer. E aí, se você não assistiu esse vídeo, risco sistêmico, bancões no prejuízo, eu vou deixar aqui na descrição, e nesse vídeo eu falei sobre as ações do S&P estarem sendo negociadas 18 vezes o lucro, indicando que elas poderiam ainda estar caras, pensando em numa exposição de longo prazo. Assista esse vídeo aí que vai complementar o que eu vou falar agora. Porque o Tavi Costa, ele postou o seguinte indicador e comentou: loucura. O rendimento dos ganhos para as ações dos Estados Unidos agora está perto de se tornar negativo em relação à taxa dos fundos do Fed, pela primeira vez desde o estouro da bolha da tecnologia, pessoal. E essas taxas do Fed é as taxas básicas de juros, né? Então hoje é muito mais atrativo você investir nas taxas básicas com boa liquidez do que colocar ali muitas vezes em ações. Ou seja, as ações americanas estão mais caras do que a taxa de juros diária. Então, nesse movimento, é muito difícil de imaginar que o fluxo do capital, com todo o risco que a gente está comentando e trazendo com vocês e lembrando vocês diariamente, é muito difícil imaginar que com todo esse risco sistemático, a gente vai ver o capital, o grosso do capital, saindo da renda fixa, que está lá numa boa, rendendo mais do que as ações, e indo para as ações correr risco, sendo que o investidor institucional, o tubarão, ele não é besta. Ele vai jogar o preço para baixo para comprar mais barato. Mas não antes de vender para as sardinhas, de prender as sardinhas no topo. Que é o que eu acredito que esse movimento de rally vai fazer. Ele vai prender as sardinhas no topo. Outro indicador aqui para complementar. Os principais indicadores táticos sugerem que o short squeeze provavelmente se esgotou completamente. Esse ralizão, esse boom para cima, para liquidar a galera que estava apostando contra. Os fluxos cumulativos do S&P, que é a bolsa americana, estão de volta aos níveis de venda de alta de convicção que vimos em abril e agosto de 2022. O que poderia indicar que a gente poderia, então, ver um movimento corretivo agora nos mercados. Você percebe nesse indicador aqui, em preto aqui, o S&P, e em azul o Cumulative Flow Proxy, né, o RHS, que justamente em agosto e abril ele antecipou o movimento que poderíamos, né, estar num topo, pessoal, para depois o mercado voltar a corrigir, tá? Se a gente olhar análise gráfica, a gente está respeitando um importante suporte no dólar index. Lembra que eu comentei para vocês há meses atrás que a gente poderia ver o dólar index testando esse suporte para voltar a fazer topos e fundos ascendentes? Pois é, o dólar index respeitou esse suporte e a gente tem que aguardar, claro, os movimentos ainda dos próximos capítulos, mas a gente poderia ver nos próximos meses o dólar index voltando a ganhar força. E se o dólar index ganhar força, quer dizer que o capital está indo para a renda fixa, está indo para a liquidez do dólar e não para os mercados de renda variável. O mercado está indo para a segurança do dólar, para a liquidez do dólar. E a gente consegue ver já, enquanto o dólar ganha força, o dólar index ganha força, a gente vê uma fraqueza já das bolsas, por exemplo. Ainda é muito cedo para eu falar se vai ter uma correção ou não. Eu havia antecipado para vocês que a gente poderia, num cenário otimista, vir buscar um reteste nesse topo dos 4.300 para justamente prender as sardinhas nesse movimento. A gente ainda não viu isso acontecer, mas ainda eu acho que é cedo a gente falar que esse rally acabou ou não. Eu quero esperar o fechamento semanal para ter uma noção mais tranquila para falar isso para vocês. Aí a gente vai gravar vídeos mais além.
Mas ao que indica o dólar índice ganhando força e o S&P perdendo força, a gente vai ver as criptos também perdendo força, né, pessoal? Como eu comentei com vocês, poderia ser um movimento apenas para prender as sardinhas e nem passou dos 25 mil dólares, que era aquela região de suporte que eu comentei com vocês. E eu não descarto que venha buscar essa região de suporte ainda, tá? Pode ser um movimento que demore meses, essa correção, e até lá o preço pode vir buscar uma correção de níveis mais abaixo de Fibonacci, como por exemplo o 0,5, né, nos 19 mil dólares, nos 20 mil dólares no 0,382, a gente ainda nem perdeu aqui esse nível de 2,36 de Fibo. Então ainda, né, pessoal, é muito cedo para falar se vai subir ou vai cair, para falar bem a verdade. Falando de longo prazo, eu acredito que sim, a gente vai retestar fundos aqui no Bitcoin. Mas no curto prazo eu ainda estou bem na dúvida para falar bem a verdade para vocês, por isso que eu não vou dar pitacos por enquanto, tá? Mas aqui trazendo para vocês, a perda de força dos mercados de renda variável está muito relacionado com esse ganho de força do dólar index. Observar esses fatores é bem interessante. Um outro ativo que eu estou de olho aqui para entrar e fazer uma entrada vai ser no ouro, tá, pessoal? Acredito que a gente vai ter oportunidades de entrar no ouro aqui nos, quem sabe, 1.792, 1.800 dólares. Já começa a ficar atrativo entrar no ouro para você que não tem nada. Mas sempre tendo um caixa, né, que caso ocorra um crash, a gente viu em movimentos passados que o ouro corrige, mas eu acredito que ativos interessantes para entrar agora são ativos mais de proteção, mais de busca de liquidez, para você aproveitar as promoções mais além e se proteger da depreciação das moedas fiduciárias que vai acontecer quando os estímulos voltarem, tá? Mas eu ainda continuo não muito otimista com o mercado de renda variável para o médio prazo. Embora a gente possa ter rallies, como a gente estava comentando, de curto prazo, e o Bitcoin buscar os 25, quem sabe 28 mil dólares, o S&P 4.300, são movimentos de curto prazo, aonde você vai especular no curto prazo. Movimentos de longo prazo, para surfar grandes ciclos, eu acredito que a gente ainda não chegou no fundo, a gente ainda não chegou no pânico, e a gente pode ter mais quedas. Mas essa é apenas a minha opinião, com base nos meus próprios estudos e na minha metodologia que eu ensino lá no Clube dos Capitalistas 2.0. Se vai dar certo, se vai dar bom ou não, a gente vai ver com o tempo. O importante é ter paciência. Mas os sinais não estão muito legais, não. Se for especular no curto prazo, gerencie o seu risco. Eu que gosto de surfar grandes movimentos mais longos, ainda vejo que daqui a 6 meses ou mais a gente ainda pode ter mais correções fortes no mercado. E eu vou me posicionar dessa maneira, eu vou investir dessa maneira. O que eu falo, eu aplico. E eu mostro para os membros, para quem quiser assistir aí os vídeos exclusivos, ver os indicadores exclusivos que eu mostro para os membros, é só se tornar membro aqui no canal. Se no seu celular não aparece o botão Seja Membro, é só ir lá no computador, como mostrei para vocês aqui. Aqui embaixo, ó, tem o botãozinho Seja Membro. Só se tornar membro nível 2 aí, para você que quer ver o que eu estou fazendo na prática. Mas a gente ainda tem indícios que a bolsa está cara, que o fluxo não vai ir para o mercado de renda variável. Então, olhando esses fatores somados a tudo que a gente vê da macroeconomia e de queda de peças, eu prefiro ficar com a bundinha na parede. Por hoje é isso, seus capitalistas. Vou deixar mais links aqui na descrição para você continuar maratonando. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.